Meu nome é Clayton, eu tenho 24 anos. Eu sou artista, preto e LGBTQIA+. Eu gosto sempre de dizer isso porque minha existência é um ato político. E no Brasil, sendo um dos países que mais mata jovens pretos no mundo, eu sinto que eu tô driblando as estatísticas. Na minha família sempre foi muito valorizado o poder transformador da educação. E na minha vida isso acabou se fazendo mais presente através da arte. Eu sou fruto de uma gravidez que não foi planejada. Minha mãe é mãe solo. Eu nunca tive nenhum contato ou conheci o meu pai. Minha mãe sempre foi o pilar da nossa casa. Ela sustentou a mim e a minha irmã mais velha com diversos trabalhos, sendo faxineira, cobradora de ônibus, auxiliar de tecelagem e artesã. E também sempre nos incentivou muito a estudar. Eu creio que porque ela teve que abrir mão desse sonho de estudar muito cedo para ajudar os meus avós em casa. E eu acho que foi aí que começou a minha paixão pela educação e pela arte. No início, mais pela literatura. Eu gosto muito de ler e eu lia muito quando era criança. Mas eu também sempre gostei muito de música. Quando eu era criança, eu estava sempre dançando, cantando, escrevendo letra de música e afins. Era um sonho estudar música, mas nós não tínhamos condição de pagar por aulas. Então eu me envolvi em todo tipo de projeto escolar que tivesse a ver com música. Eu participei dos corais da escola, da banda de fanfarra. A música, ela entra na minha vida de forma mais significativa quando eu tinha por volta dos meus 11 anos. Eu acabei me tornando a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública e a segunda pessoa a ingressar numa universidade. A primeira foi minha irmã, que conseguiu uma bolsa para estudar na PUC, onde ela cursou Ciências Contábeis. E para mim, isso é resultado de um sonho. Um sonho que não começou agora comigo. Um sonho que começou com a minha mãe, começou com os meus avós, começou com os meus bisavós, começou com os meus ancestrais que sonhavam com a liberdade. Na universidade eu tenho desenvolvido diversos aspectos e adquirindo alguma experiência, tenho ido a lugares, tenho conhecido pessoas, me conectando com elas e com a história delas. E numa dessas eu fiz prova para a orquestra de Betim. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer o Werner, que é o nosso regente. Eu sempre vi nele um cara muito especial e muito empenhado em fazer diferença no mundo através da música. Ele sempre foi muito gentil e ele oferecia caronas para mim e para o nosso amigo Marcos, que é o flautista da orquestra. E aí eu me lembro de um dia, a gente voltando do ensaio e ele nos contando desse sonho de reger e de ter uma orquestra de formação na cidade. E aí hoje é muito lindo ver a determinação e o poder de mobilização que a paixão dele por esse sonho alcançou. Eu fui uma das pessoas que esteve presente desde o início e que topou na hora quando ele me falou sobre essa proposta de criar a orquestra. E eu acho que por eu não ter sido necessariamente planejado, eu aprendi a enxergar propósito na vida. E ver o propósito do Werner e o de tantas outras pessoas que me inspiram tomar forma, eu acho que acaba reverberando no meu próprio propósito. Hoje, eu enxergo a música muito mais do que como uma possibilidade de mobilidade social. Ser artista, para mim, está relacionado com transmitir uma mensagem muito maior. Algo que traz cura para diversas situações que
Ao meu ver, a realidade já não consegue lidar. Eu quero sim conquistar o meu espaço. Eu quero ser capaz de viver da arte que eu faço. Mas eu também quero ser um potencializador de sonhos. Eu acredito que a arte tem esse poder. Eu acho que, de uma forma resumida, é isso. Meu nome é Hudson Dieterman Francisco Rosa, tenho 30 anos. Meu pai, os pais dele faleceram quando ele tinha 4 anos de idade, então meus tios pegaram a família de 12 filhos para criar. Aos 4 anos de idade também, assim, eu já ficava cantando, assim, música de ópera e tal. E eu, por ser uma criança afeminada, meus pais me colocaram na aula de futebol do bairro, assim, não deu certo. Depois me colocaram no taekwondo, aí também não deu certo. E aí eles falaram, então vamos colocar no coral, então. E aí, aos 11 anos de idade, eu entrei no coral infantil do Palácio das Artes. Acho que eu já tinha 17 anos. Tive depressão e eu tive que parar com os estudos, tive que parar com tudo. Fiquei um ano com depressão. Eu era uma criança obesa, fui a adolescência toda obeso também. E com esse processo de depressão, eu emagreci 55 quilos. E aí, meus pais resolveram emigrar para Portugal. Eu fui concorrer ao Conservatório Nacional de lá, vaga de flauta. Teve um problema com a minha inscrição. Aí, chegando lá, o professor perguntou se eu sabia tocar fagote. Falei que não. Se eu conhecia o instrumento, falei que mais ou menos. E ele falou assim, então vamos fazer um exercício aqui de percepção musical. Vou tocar as notas no piano e você canta as notas para ver se você é afinado. Aí, ele fez esse teste, ele gostou, falou que eu estava aprovado e me aprovou na classe de fagote. Aí na escola profissional foi meio conturbado, assim, porque eu sofria muito bullying. Primeiro por ser o único brasileiro da turma e, querendo ou não, em Portugal tem uma questão muito xenofóbica com estrangeiros e principalmente com africanos, né? Então, assim, teve uma questão que me afeta até hoje, assim, de uma professora de História da Música. Ela falou que eu tinha cometido plágio no meu trabalho. E até hoje, assim, nunca foi provado isso. E brigou comigo, enfim, me humilhou na frente da turma toda. Entretanto, os professores falavam que eu, enfim, não tinha talento. Mas o que é talento, né? Então, assim, né, chegar até aqui já foi um ato de resistência, assim, né? Nós, figuras negras, pessoas negras de espaços periféricos, a gente, enfim, né, a gente sofre retaliações da sociedade em várias esferas, independente se a gente tem uma educação ou não tem, né? O que acontece com as pessoas da periferia, elas têm 2 caminhos, né? Um é criminalidade, e o outro é ou você ir para uma igreja evangélica, ou você estudar. Tem esses 2 caminhos, né? Eu fui pro lado do estudar, porque é isso, desde criança eu coloquei isso na minha cabeça, porque meu pai me obrigou a encher laje com ele e assim, eu
Eu nunca gostei de pegar peso, nunca gostei de nada disso. Eu percebi, olha, a minha única alternativa aqui é estudar. Em vários momentos da minha vida que eu falei assim, não tem solução, o fagote estava ali, sabe? Tava ali do lado falando assim, olha, pode não ter ninguém, pode não ter nada, mas eu tô aqui. Então eu pegava o fagote e tocava. E isso, assim, liberava toda aquela angústia, toda aquela coisa, tocando. Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Este som assim é do fagote. Então eu acho que sem a música, enfim, eu não consigo me enxergar sem a música. Ela é o meu motor, sabe? Então se eu não tiver ela, eu acho que eu não consigo viver. Eu acredito que sim, eu acho que não só a música, né? Eu acho que a arte, de forma geral, ela é muito transformadora. Ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre teve a necessidade de contar uma história sobre si, né? Seja uma arte rupestre, seja deixando algum registro falado que foi passando de fases em fases da humanidade. Então e a arte, eu acho que ela conecta o indivíduo num aspecto muito único. É uma linguagem quase universal, ainda que totalmente individualizada, né? Como se a gente falasse uma mesma língua que pudesse ser captada, assimilada, mas interpretada individualmente. A música, né? Não em vão, todas as religiões, poderia dizer assim com muita confiança, elas têm alguma estrutura musical, né? Onde você reúne as pessoas e agrega numa mesma perspectiva, sintonia, seja um ponto de umbanda, seja um canto gregoriano, seja uma música de uma banda numa igreja neopentecostal. Então, a música, ela, do ponto de vista do humano, de agregar e colocar as pessoas numa mesma direção, é muito transformadora. E falando especificamente da Ovo, eu acredito que acho que é um movimento que ele permeia o tecido social, que aí a gente vai falar do outro impacto, né? Que é, enquanto eu tenho esse indivíduo tendo a possibilidade de se envolver com a música, tocar aspectos sensíveis, né, do indivíduo, dar a ele uma possibilidade de pensar a sua própria existência em outros termos. A Ovo, eu vejo com essa nobreza, né, de a partir do fio condutor da música, viabilizar e dar esperança, e dando esperança para outras pessoas. Ele é um ciclo virtuoso, né? Onde você praticamente resgata alguém que vai produzir uma música capaz de resgatar outras pessoas. Eu acho que a educação ela tem que ser a partir do autoconhecimento. A educação verdadeira. Essa educação freiriana, né, que nós estamos falando, ela tem que ser a partir do... O Peter Renshaw também. A premissa do Peter é essa. Você tem que partir desse autoconhecimento. Porque não que você não aprenda de outras formas. A gente aprende por imitação, claro. Você tem vários viés aí em processo de aprendizagem. Você aprende um instrumento... Por exemplo, eu estudei com o Berenice Menegali, piano. Eu estudei com a Celina Chavinsky, eu estudei com grandes nomes do piano. Eu aprendi com eles, assim, eu tive que imitá-los, né? Aprender... Tem vários momentos do aprendizado que você precisa de certas coisas muito específicas, né? Agora, o aprendizado no sentido maior, mais pleno, ele parte do seu autoconhecimento, né? E aí, esse autoconhecimento tem a ver com você com relação com o seu corpo, você com relação às suas emoções, né? Com a forma como você pensa, o mental, o emocional aí envolvido, né? Então, assim, eu acho que aí é uma coisa muito mais ampla, né? Mas eu acho que a educação plena mesmo, ela vai acontecer a partir desse processo de autoconhecimento. É o que a Ovo está proporcionando. Boa noite, todo mundo. Nós vamos fazer a primeira aula do curso Ovo na Quarentena. Pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia a todo mundo.
Bom dia, todo mundo. Então, meu nome é Marcos, né? Eu sou contrabaixista na Ovo. Pronto, Elô? Pode ir. Ótimo. Então a gente já teve aqui músico da Ovo dando aula de marketing digital, a gente vai ter músico da Ovo falando de comunicação não violenta. O Werner me convidou dizendo que o tema é muito, muito, muito aberto e que a orquestra se interessa em ampliar o horizonte do conhecimento, e de fato é uma coisa que se percebe numa orquestra que se junta pelos motivos pela qual ela se junta, né? Essa comunhão de interesses, assim, que vai além da construção do repertório, mas que passa especificamente a construção do repertório de música de concerto e vai dar oportunidade a todos que estejam se preparando, né, para outros estágios, né, da carreira e tal. E a ideia é chamar gente grande, assim, gente com muita experiência, muito competente, né, que foi o caso do Jamil, semana passada, é o caso do Riva, essa semana, que eu tenho imenso prazer em receber. E, para iniciar, eu quero apresentar o Riva sob a perspectiva de um rapaz de 11 anos de idade. E eu quero falar o porquê que eu convidei o Riva para esse bate-papo. Eu sou de Patinga, né, eu acho que a maioria de vocês sabe. Lá em Patinga eu não tive grandes oportunidades, assim, de conhecimento, de saber o que é. Óbvio, tive uma infância maravilhosa numa cidade do interior. Mas aos 11 anos de idade eu comecei a tocar bateria por acaso. E pouco tempo depois que eu comecei a tocar, uns 2 meses, 3 meses que eu estava tocando, o meu irmão mais velho, Maurino, contratou uma banda de Belo Horizonte. Nossa, uma banda vem de Belo Horizonte para tocar lá no Colégio São Francisco Xavier. E o baterista dessa banda era o senhor Rivadavia Correia Drummond Alvarenga Neto, que é esse que está aí na telinha. O Riva tocava bateria nessa época, foi com essa banda lá para Ipatinga e eu fiquei sabendo, depois de muito tempo, que sussurraram no ouvido dele, tem um menino aí que sentou na bateria tem 2 meses e começou a tocar, o menino é um talento, vai lá ver ele. Não foi só um professor de música, foi um mentor, é um mentor até hoje, assim, uma referência realmente. O Riva, eu acho que ele me adotou, porque ele me pegava em casa, eu tinha 13 anos de idade, para me levar para a noite em Belo Horizonte, para ouvir assim, os grandes músicos da época tocando, me deixava em casa 1h da manhã. Então, assim, é incrível, gente, porque aí, de repente, ele me colocou em contato com o Jefferson, que o Jefferson, na associação que a gente vai fazer, ele vai ser um conselheiro. Eu ainda não fiz o convite para o Riva, não, mas na minha cabeça o Riva também vai ser um conselheiro. Então, assim, aquilo de você se cercar de pessoas que são geniais, de pessoas que você pode aprender o tempo inteiro com elas. Eu não lembrava de quando você tinha 11 anos em tantos detalhes, né? Acabei de ser lembrado por você. Meu pai dizia o seguinte como médico: médico que só sabe medicina não sabe porra nenhuma. Ou seja, você precisa sair dessa única área para aprender coisas novas. Então, quando você começa a aprender sobre Canva, sobre marketing digital, sobre comunicação não violenta, sobre como empreender, né? Que a Ovo é um empreendimento, a Ovo é uma empresa, né? Você criou uma empresa. O Werner teve que trazer, que contratar as pessoas, que queria dar oportunidade, ensaiar, etc. Quer dizer, são competências que se aprende que vão te ajudar em outras esferas da vida, né? They want to, apart from playing the orchestra, which is an aim for them, it becomes something important for them. Apart from that, you have to which extent they want to work with their community, like to do something about where they live. You know, how is this connection for them to give back somehow and work somehow with students that are beginning studying, like children? How is this flame for them? Entendeu, Ven? Entendi. Eu, na verdade, não sei responder essa pergunta, porque é um grupo muito diverso. Mas na equipe da Ovo, por exemplo, tem muitos que querem muito isso. Inclusive, a Fernanda, ela é professora de violino para criança. Tem vários que trabalham em projetos sociais como professores. Então, quer dizer, eles vieram daí e óbvio que eles querem colaborar e retribuir isso. Mas eu acho que antes de querer colaborar e retribuir, eles querem vencer na vida de alguma maneira. Porque os meninos ralam pra caramba. As condições aqui são muito ruins para quem... Eles querem ter uma bolsa para estudar na Inglaterra. Eles querem participar de uma orquestra profissional, boa, ter uma boa remuneração, ter uma boa vida. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Agora, se o Peter vem com esse diálogo mostrando, eu acho que eles vão se sentir
mais capazes e eles vão entender melhor a importância deles devolverem isso para a sociedade. Mesmo que no momento eles estejam querendo construir a própria vida. Eu penso que a grande preocupação deles hoje é conseguir ganhar dinheiro para poder viver. I'm beginning to wonder whether it might be more appropriate for me to speak with passion and inspiration and provocation to the whole group, rather than just to a small group for a discussion. I mean, I like engaging in discussion. You know, I've done a lot of big stuff. I don't need to do it. But maybe they need to be inspired or engaged and energized to look at things through a different lens, through a different perspective. But always I would bring it back to them and their own roots in the community, their own commitment to music, to classical music, to playing, to reaching in. I mean, the ovo, the egg, I could keep referring back to the importance of that, because in a way, it's at the heart of it. And those young people will all be trying to explore who the hell they are. Yeah. Identity, meaning, purpose, values. These are the things that are motivating them. And in a way, one is challenging them to be motivated and use that motivation to go beyond themselves to enable others. They want to be empowered, so do other people want to be empowered. Does that make sense?